Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Carlos Carrapeto e a professora Ruth Serra, a quem agradeço desde já a presença e todos os esclarecimentos que nos trazem. De facto, esta reportagem da imprensa, nomeadamente o Diário de Notícias de 11 de fevereiro, colocou-a numa situação extremamente grave e impensável. Eu friso aqui, quer as declarações do Partido Socialista, mas sobretudo também do Partido Comunista, não esquecendo que estes partidos, ou o Partido Socialista, tem 7 anos de governo e que o Partido Comunista aplaudiu esse mesmo governo durante um bom tempo. Mas se eu recordar à própria legislação de 2007, significa que passaram 15 anos, dos quais o Partido Socialista teve 11 anos no poder. E quando nós olhamos para estas declarações que constam desta notícia, de facto, temos que ficar incrédulos. Incrédulos porque, como é que é dito, a democracia levou mais de 3 décadas a conceder às mulheres o aborto livre e gratuito, a pedido, na sequência de um referendo há 16 anos. Porém, como prova a investigação do DN, a lei que consagra este direito é diariamente violada no Serviço Nacional de Saúde. Quem o quer exercer pode ser obrigado a esperar semanas e a viajar centenas de quilómetros, desprezada, recriminada, exposta publicamente. Poucas se queixam, querem esquecer, mas garanto uma especialista, a tutela sabe e nada faz. Isto a propósito de que o Sr. Doutor disse que recebem muitas queixas de muitas situações, mas que desta não tinham propriamente queixa. Isto, se o senhor pensar provavelmente na dor de uma mulher que decide tomar esta decisão e que se vê, eu diria mesmo, escorraçada de sítio para sítio, empurrada de sítio para sítio, e que a quem são criadas inúmeras dificuldades, certamente que quando o faz, o que não tem é vontade de falar no assunto. E por isso, na nossa perspectiva, as leis, se existem, e aqui volto a frisar que foi uma lei que até teve a iniciativa do Partido Socialista, na sequência de um referendo, mas se não conseguem assegurar esta situação, isto é, se existe uma lei e a lei é inconsequente, não é cumprida, isto é o pior que pode existir. Chega a meter, não estou aqui a falar se, da perspectiva do PSD, se ela era boa ou má. A nossa perspectiva é, a partir do momento que existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. E os organismos que fiscalizam o cumprimento dessa lei têm que garantir que, de facto, cumprem a fiscalização dessa lei. E, por isso, foi com grande estupefação que tivemos conhecimento desta situação. Aliás, a degradação que se nota neste processo não é mais do que a degradação que se nota em outros processos. Isto é, existem outros processos entre o próprio Serviço Nacional de Saúde em que vimos que as pessoas não têm a resposta que deveriam ter, mas compete às entidades, de facto, fiscalizar e assegurar o cumprimento da lei para que não se façam leis com um determinado objetivo e depois elas não sejam cumpridas e, portanto, é do piorio. Mas poucos dias depois de ter-se feito esta notícia, surgida esta notícia, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde disse que é a entidade responsável pela realização das auditorias, inspeções e fiscalizações, emitiu uma nota à comunicação social dando conta de que tem realizado ações inspectivas a esses estabelecimentos, embora se as caracterizar ou quantificar. E, entretanto, foi noticiado que de 2010 a 2021 realizou 57 ações de inspeções. 57 ações de inspeção, o que significa uma média de cerca de 5 por ano. Portanto, o que nós perguntávamos era quantos estabelecimentos públicos e privados, por um lado, realizam em Portugal a IVG e, por outro lado, confirma que realizaram estas 57 inspeções a estabelecimentos que realizam a IVG entre 2010 e 2021 e, por outro lado, que resultados e consequências tiveram essas inspeções, a quantos estabelecimentos realizou a IGAS ações inspectivas e quantos estes estabelecimentos são públicos e quantos são privados. Nessa nota, a IGAS informou que iria iniciar a realização no decurso do mês de fevereiro uma ação de inspeção transversal a todos os estabelecimentos e serviços do SNS e administrações regionais de saúde para verificar o cumprimento das normas relativas à IVG. Portanto, o que perguntamos é, nós estamos em março, o senhor hoje disse aqui que vão fazer uma inspeção
ao Serviço Nacional no seu todo, para saber se estão a ser cumpridas as obrigações. Ou seja, aqui teriam dito que ainda começariam no mês de fevereiro. Hoje pareceu-me que disse que iriam fazer. Ou seja, gostava de saber se de facto já está a ser feito, se já começaram e quais são basicamente os resultados. Voltando a dizer que para o PSD o importante é o seguinte: nós temos uma lei e se existe uma lei, essa lei deve ser cumprida. E quem decide por esse ato, certamente o decide com dor, deve ter as condições para o cumprir que estão previstas na lei. Isto sem nenhum juízo de valor em relação à decisão, como é lógico. Muito obrigada.